Paz do Senhor, boa tarde a todos, aqui com vocês uma vez mais Carla Cachinho, não é? Aqui de Portugal Aveiro, e nesta tarde eu passo para deixar o Aceita o Desafio 2. E aceita o Desafio 2 porquê? Porque vamos continuar na mesma base do Desafio 1. E o que é que eu vos coloquei como desafio? Era buscar a Deus, clamando por mais sabedoria, discernimento entre o bem e o mal, como o nosso amado rei Salomão. Lembram-se disso? Pois é. Mas não saímos do mesmo rei. Continuamos neste desafio exatamente com o mesmo propósito da sabedoria. Então eu queria passar para vocês um pouco mais do que Salomão ele falou, ou pensamos nós, porque o pregador, como eu disse no primeiro desafio, nós temos por ideia que é o rei Salomão, como lemos no primeiro desafio, lá no verso 1, no verso 12 e outros versículos, não é, de Eclesiastes, que nos leva a crer que quem escreveu o livro de Eclesiastes foi exatamente o rei Salomão. Amém? Então hoje vamos continuar exatamente a ver o que é que o pregador, não é? Ele fala sobre a sabedoria. E então, o que é que me despertou agora para continuar neste desafio, buscando a Deus cada vez mais, por mais sabedoria do alto, por mais discernimento entre o bem e o mal? Porque nós vamos ver o que é que a sabedoria, aqui, continuando no livro de Eclesiastes, porque, se Deus quiser, poderemos continuar posteriormente com Provérbios, amém? Mas estamos agora no livro de Eclesiastes, aleluia! Então diz aqui, no livro de Eclesiastes, diz-nos aqui assim, no capítulo 7 e no versículo 11 e 12 e depois no 19. Vejam o que é que diz sobre a sabedoria. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. Então nós estamos a ver que se nós buscarmos pela sabedoria do céu, do reino de Deus, ela é boa. Amém? Ele ainda nos diz que a sabedoria, aqui no verso 12, a sabedoria protege. Então a sabedoria, nós quando temos sabedoria, ela acaba por ser uma proteção. E porquê? Porque sendo a sabedoria de Deus, buscando através também da sua palavra, nós sabemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará, diz lá no Salmo 91, e para quem conhece e ama este Salmo, sabe depois toda a proteção que fala nesse Salmo, onde esse Salmo nos diz que ele dá ordens, que Deus dá ordens aos seus anjos em nosso favor a nos proteger, que 1000 poderão cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas que nós não seremos atingidos. Então a sabedoria ela provém também da intimidade com Deus, em primeiro lugar, mas também do conhecimento da sua palavra. Por isso é que ela nos protege, porque ela nos protege, dá-nos discernimento, sabedoria para fugirmos das tentações, para fugirmos do pecado. Amém? Aleluia! Continua aqui no verso 12 a dizer como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao possuidor. Vejam lá, nós tendo a sabedoria do alto, nós temos vida. Ela nos dá vida espiritual que nos leva à salvação. Aleluia! Depois, continuamos aqui no verso 19 a ver o que é que esta sabedoria nos dá. A sabedoria fortalece ao sábio. Ora, a sabedoria nos torna sábios no Senhor e ela nos fortalece. Por quê? Nós estamos aqui a falar de sabedoria e eu disse-lhes, talvez pudéssemos ir aos provérbios um dia destes, mas nós conseguimos saber lá nos provérbios quem é esta sabedoria e ela é Jesus Cristo. Então não é Jesus Cristo, não é nele que está a sabedoria, não é ele que nos dá a vida, não é ele que nos protege, não é ele que nos fortalece. A sabedoria é a palavra, o verbo. Amém? Aleluia. Então, meus amados irmãos, aqui ainda, agora no capítulo 9 e no versículo 16 e 18 nos diz assim:
melhor é, ora, no capítulo 9, melhor é, então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Então, meu amado irmão, quero lhe dizer, se você tiver força, mas não tiver sabedoria, você vai usar a força de um modo errado e poderá acabar mal. Então, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, as suas palavras são ouvidas. Então, meu amado irmão, sabedoria em nossa vida, nos fortalecendo, nos protegendo. Quando você usar a força que vem do alto e não a sua força, junto com a sabedoria, vamos ser mais que vencedores. Amém? Aleluia. Depois aqui no verso 18 diz, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Poderia eu usar uma arma sem sabedoria? Ia dar errado, meu amado irmão. Então, se você tem as armas, mas ainda não tem a sabedoria, busque por esta sabedoria. Aleluia. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Então, meus amados irmãos, qual é o desafio para este dia? Ou o segundo desafio? Aceitas o desafio? Então, ele está exatamente aqui. Aleluia, no capítulo 7, aleluia, e no capítulo 8, aqui no versículo 25 do capítulo 7, diz-me assim, apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria. Então, 3 pontos. Aplicar-se em conhecimento, a investigar ou a esquadrinhar-se e a buscar a sabedoria. Então, a sabedoria não é algo que vem sobre nós naturalmente. A sabedoria é algo que nós temos que nos aplicar. É algo que nós temos que esquadrinhar. É algo que nós temos que buscar. Então é o desafio desta tarde. Você aceita este desafio? Assim como Salomão, ou pensamos nós, vamos chamar-lhe então o pregador. Amém? Assim como o pregador ele diz, apliquei-me a conhecer, a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez é loucura. Aleluia! E depois aqui no capítulo 8, no verso 16, ele volta a repetir, aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra. Pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus. Então este é o desafio para hoje. Tu aceitas este desafio? Em buscarmos, em esquadrinharmos, em aplicarmos a conhecer. Se aceitas, eu sei que tu vais chegar lá. Amém? Deus te abençoe e um resto de uma terça-feira abençoada aqui em Portugal. Feriado 5 de outubro. Deus nos abençoe.